dia, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aí na nossa escola bíblica dominical. Não é a mesma coisa como se fosse no templo, onde todos nós estaríamos reunidos e cumprimentando-nos uns aos outros e nos alegrando em poder ver e rever os irmãos. É um desejo muito grande no meu coração que isto logo venha a acabar e que logo a gente venha estar junto. Enquanto isso, irmãos, vamos continuar as nossas atividades, vamos estar orando pelo país, orando pelo nosso Brasil. O Brasil está passando por grandes comoções, problemas, lutas, e é assim que forja uma grande nação, uma nação forte, quando ela consegue vencer as suas lutas, vencer os seus problemas e fazer com que o povo brasileiro seja um povo mais patriota, que nós oremos pela nossa nação, que nós lembremos do nosso país, dos nossos governantes, oremos para que haja mais justiça num país onde nós já estávamos acostumados com tanta roubalheira, com tantas coisas ruins que os políticos faziam e fazem, e quem sabe nós possamos ver no futuro breve melhoras. Eu sou positivista e muitas vezes ouço de pessoas dizerem, mas isso é assim mesmo, essas coisas vão acontecer porque a volta de Cristo está próxima. Mas, meus irmãos, nós sabemos que existem países em situações até desfavoráveis ao Brasil e estão em situação melhor. E por que nós não procurarmos, e é a vontade do nosso Deus, de termos cada vez mais um país mais justo, um país que busque servir aos anseios da população, aos anseios do povo, e que haja mais empregos, que haja mais honestidade das autoridades e do próprio povo brasileiro. Porque muitas vezes nós falamos das autoridades, mas precisamos ver a questão da nossa honestidade nas coisas pequenas também. E assim nós vamos ver o país crescendo. Deus abençoe os irmãos. Vamos trazer uma palavra, irmãos, em relação até mesmo a esta questão de como é o agir, como é o proceder das pessoas, como é o agir, como é o proceder do cristão. Há uma questão que a gente ouve muito. Todo mundo faz. E é interessante que se todo mundo faz, parece que nos dá uma carta de autorização para nós também fazermos. E não é bem assim. Nós somos cristãos e nós temos que agir de outra forma. Primeiramente, vamos ler o texto que se encontra aqui em Lucas capítulo 18, os versículos 9 ao 14. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Irmãos, Jesus, ao contar esta parábola, ele tinha um público-alvo. Como vemos aqui no início, no versículo 9, os que confiam em si mesmos.
os que se julgam justos aos seus próprios olhos. Esse grupo, ou essas pessoas, se julgam, se acham melhores que os demais. Infelizmente, irmãos, dentro das igrejas é onde nós mais vemos esse tipo de pessoas. São chamados, aqui especificamente, de fariseus. E é um cuidado que nós, cristãos, devemos ter para não nos tornarmos semelhante a eles. O fariseu era o religioso da época de Jesus. E o próprio Senhor os repreende em outras ocasiões. E este grupo se torna inimigo mortal de Jesus, buscando onde podia pegá-lo numa falha, num pecado, para condená-lo. João Batista já os conhecia muito bem. Chamou-os de raça de víboras. Só para relembrarmos um pouquinho, quando João Batista estava levando a mensagem do Evangelho do Reino, não o Evangelho da Graça. Há uma diferença, irmãos, o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Nós estamos e vivemos no Evangelho da Graça. E João anunciava o Evangelho do Reino, que Cristo, o Messias, viria. E João Batista, profeta, homem dedicado a Deus, quando estava no Rio Jordano batizando as pessoas, lá também apareciam os fariseus. E quando João os via, dizia, olha, raça de víboras. Porque eles não queriam que as pessoas fossem até Deus, os fariseus impediam que as pessoas buscassem ter uma vida espiritual melhor e buscassem a Deus. Então João os chama de raça de víboras. E Jesus vai mais além. Jesus chama-os de sepulcros caiados, devoradores das casas das viúvas, hipócritas, guias de cegos e muitos outros adjetivos para mostrar quem eram estes homens. Eles, como nós já falamos, julgavam-se justos. Portanto, não precisavam de salvação a qual Deus oferecia em Jesus Cristo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. É triste, irmãos, nós constatarmos que até hoje a nação de Israel, o povo judeu, esperam um Messias e não aceitam a Jesus Cristo, o Messias, que já veio. Hoje, quantos fariseus religiosos estão por aí se julgando justos, achando-se tão importantes, e quem precisa deles é Deus? A parábola contada por Jesus ilustra o que faz ou pensa o fariseu. Versículos 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes a semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ou seja, para definirmos se nós, e aí precisamos, meus queridos irmãos, olhar para nós. Não adianta nada nós trazermos essa mensagem e pensarmos que ela vai servir para o João, ou para o Pedro, ou para o Manuel. Nós temos que olhar as Escrituras, olhar os textos bíblicos, olhar as mensagens e ver aonde é que eu estou falhando e onde eu estou agindo erradamente. E aqui, olha, tem uma lista. O fariseu orava consigo, ou seja, ele não estava dirigindo a sua oração para Deus, mas ele estava orando para si mesmo. E ele começa dizendo, porque não sou como os demais homens. Este é o primeiro engano do religioso.
é achar que ele é diferente das pessoas. Irmãos, é bem verdade que em Cristo Jesus nós recebemos a graça da salvação e em Cristo Jesus nós somos libertos dos nossos pecados, mas de maneira nenhuma podemos esquecer do que éramos. Pecadores perdidos. E vivíamos, como diz Isaías, no meio de um povo mau, de lábios impuros. Ou seja, somos como eles eram. Mas pela graça salvadora do nosso Jesus, nós tivemos a libertação. Não foi por nós ou pelos nossos méritos, mas foi porque entendemos e compreendemos o amor e a graça de Jesus derramada sobre nossas vidas e sobre a vida de todos. Se vão aceitar ou se vão recusar, aí já é outro problema, já é uma outra história. O que nós temos que entender é que nós somos da mesma geração pecadora, que nós somos participantes desses pecados, nós somos participantes desses erros e vivemos uma sociedade ímpia. Depois que Cristo nos transforma, nos lava e nos regenera, nós temos que levar a eles a mensagem da graça, a mensagem da salvação, mas não confiando em nós, como o próprio fariseu confia em si mesmo. E ele vai mais além. Homens roubadores. Muitas vezes, nós também agimos com dolo. Quando nós prejudicamos alguém, ou quando nós cometemos uma falha, um erro, pequeno que seja, nós defraudamos. Não é a questão do valor, da quantidade, mas quando nós cometemos um erro, uma falha, nós também estamos defraudando. Injustos. E eu pergunto a você, meu irmão, a você, minha irmã, você já agiu com injustiça? Eu já. Já agi muitas vezes com injustiça. Deus é maravilhoso, Ele nos perdoa e até a gente esquece, porque é até comum, e amém por isso, que nós esquecemos os nossos erros, nossas falhas, e principalmente quando nós confessamos os nossos pecados, como diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo de 1 João 9, irmãos, é para cristãos, é para salvos. E nós temos que ir a Cristo sempre e sempre, confessando os nossos pecados, porque nós somos injustos, já agimos com injustiça. E, portanto, todos nós somos injustos e adúlteros. Se, para algumas denominações, o adultério é um pecado mortal, e quem comete adultério perdeu a graça, perdeu a salvação. É bem verdade, sabemos que o adultério é pecado. O próprio Senhor Jesus diz que se nós olharmos para uma mulher e a desejarmos com pensamentos impuros, já pecamos, já adulteramos. Então veja como é grave, sabemos que é grave. Mas o adultério não é o único pecado. E o pecado da língua? Aquele que mata as pessoas com palavras felinas, palavras duras, palavras que machucam. Então nós sabemos que todo tipo de pecado é pecado diante de Deus. E devemos buscar cada vez mais nos santificarmos. E isso é uma luta pessoal. Eu tenho que santificar por mim mesmo. A Rosângela tem que santificar por ela mesma. E você, meu irmão, minha irmã, tem que santificar por você mesmo. É uma luta diária e caminhando. E aí ele faz a comparação. Nem ainda sou como este publicano. Ele se achava melhor, maior.
Já o publicano, Jesus diz no versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo a Deus: tem misericórdia de mim, pecador. Este nem coragem de levantar os olhos para o céu tinha. Ele sentia sobre si o peso do pecado. Ele sentia que o pecado estava levando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. Tão pesado que ele não tinha forças para levantar a cabeça. Reconhecia os seus pecados, reconhecia a sua incapacidade e sabia da sua condição de pecador perdido. Romanos 3:23. E Romanos 3:23 nos mostra que todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Irmãos, para nos achegarmos até Deus foi necessário o reconhecimento do nosso pecado, da nossa falha, que nós estávamos, por causa do meu pecado, do seu pecado, estávamos separados de Deus. Primeira condição para que nós venhamos a nos achegar a Deus é reconhecer e saber que eu estava separado de Deus. Muito ruim, terrível. Nós, salvos em Cristo Jesus, louvado seja Deus, quando cometemos um pecado, cometemos uma falha, e entristecemos o Espírito Santo de Deus, já é difícil, já dói os nossos corações. E aí eu lembro da passagem do profeta que foi procurar a Davi e falar para Davi. Primeiro ele conta uma parábola. Davi, um homem rico recebeu uma visita, um visitante. E ele, não querendo matar as muitas e muitas ovelhas do seu pastoreio, foi e matou a única ovelha que o seu servo tinha para oferecer ao seu visitante. E Davi diz: digno de morte é esse homem. E aí Natan responde: Davi, você é este homem. E Davi, ao ver e reconhecer o seu pecado, porque é interessante, né, irmãos? O pecado nos cega. O pecado faz com que nós não vemos o erro que estamos cometendo. E assim foi com Davi. Davi roubou Betseba de Urias. Davi traiu Urias. Davi enviou Urias para a batalha à frente para que fosse morto. E Davi, ao reconhecer o seu pecado, nós vemos em Salmo 53, ele abrindo seu coração e clamando a Deus por perdão e misericórdia. Assim nós fazemos quando entristecemos o Espírito Santo. Nos sentimos que estamos separados de Deus. E é importante, como falamos, ir lá em 1 João 9 e confessarmos o nosso pecado. E ao pedir misericórdia, ele, o publicano, pede que Deus lhe dê o remidor. Pede a Deus que lhe dê a salvação. E Jesus conclui: o publicano desceu justificado, porque viu a sua condição e suplicou a Deus por socorro. O fariseu, o fariseu saiu dali achando-se até melhor do que era. Ele olhou porque ele era um homem bom, porque ele não era isso, não era aquilo, jejuava 2 vezes por semana, porque dava o dízimo de tudo. Então ele se achou perfeito.
e foi feliz com a carga de pecado nos seus ombros, porque ele não reconheceu que era um pecador e que precisava da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. O fariseu continuou achando que não precisava da salvação, não precisava de Deus. A sua religiosidade e os seus atos eram suficientes. Qualquer, irmãos, que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu gostaria de concluir a minha fala desta manhã pensando nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. O que eu sou? O que nós somos? Eu não estou falando no sentido espiritual que o Deus, pela sua graça maravilhosa, nos lavou, nos regenerou e nos tornou santos na sua presença. Mas eu estou pensando em comunidade. Dentro da igreja, o que nós somos um em relação ao outro? Somos servos. E devemos olhar o irmão com amor e com zelo e ajudar e socorrer o irmão e o nosso próximo, não somente o nosso amigo, mas também o nosso inimigo, e amá-lo. Que nós possamos fazer assim, irmãos, e continuar a nossa jornada com humildade, com desejo de fazer com que Deus seja glorificado verdadeiramente em nossas vidas. Deus abençoe os amados irmãos. Tenham um bom domingo. Até a noite. Deus os abençoe. Amém? Oremos. Pai de amor, somos gratos a Ti, Senhor, porque de uma maneira tão especial o Senhor nos lavou, nos remiu, nos santificou e podemos, ó Deus, como igreja, uns unidos aos outros, olhar o nosso próximo com alegria, amar os nossos irmãos, pois sabemos que temos o mesmo sentimento e o mesmo pensamento, e dentro, Deus, de nossa igreja, nos preocuparmos uns com os outros. E mais, ó Pai amado, que nós também devamos nos preocupar com aqueles que estão lá fora, não fazem parte do rebanho de Cristo, estão condenados à perdição eterna, porque ainda não encontraram e não viram o grande amor de Jesus por suas vidas, e cabe a nós, ó Deus, falarmos e mostrarmos a graça de Jesus a essas pessoas. Ensina-me, Pai de amor, a falar, ensina-me, ó Deus, a entender e compreender. Perdoa, meu Deus, pelas minhas faltas, pelos meus erros, e que eu venha ver e reconhecer, Senhor Deus, quão pecador eu sou, e se não fosse a graça maravilhosa de Jesus Cristo, eu estava condenado à perdição eterna. Obrigado, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.